Olá pessoal, aqui é a professora Janaína Cipriano de Ciências e esse vídeo é para as turmas do PEJA 2. Vamos lá? Você já parou para pensar que nesse momento nós estamos viajando pelo espaço, viajando pelo universo? Sim, o nosso planeta, o planeta Terra, e nós estamos nele, né? Está dando uma volta ao torno do Sol numa velocidade superior a 100 mil quilômetros por hora. Você também já parou para pensar que além do nosso planeta existem uma infinidade de outros, que há também trilhões de estrelas além do nosso Sol, bilhões e bilhões de galáxias? Nossa, de que nós estamos falando? Nós estamos falando do universo, algo tão grandioso que a gente não tem condições de medir. Esse é o tema da nossa aula, o universo e seus astros. Então, gente, o universo é o conjunto de tudo que existe, incluindo os astros e toda a matéria espalhada pelo espaço. No universo, existem dois tipos de astros, que a gente pode classificar em astros luminosos e astros iluminados. Os astros luminosos são aqueles que apresentam luz própria, ou seja, eles emitem luz. Por exemplo, as estrelas. As estrelas emitem luz. Elas são astros luminosos. O Sol é a nossa estrela. O Sol é uma estrela, professora? Sim, o Sol é uma estrela. É a estrela mais próxima do planeta Terra. Por isso que a gente vê o Sol, né, tão maior quando a gente compara com as outras estrelas que a gente observa no céu. Mas, na verdade, existem estrelas maiores do que o Sol, mas elas estão tão distantes, né, que nós não conseguimos, a gente vê aquele pontinho luminoso. Mas o Sol é sim, é uma estrela e é a estrela mais próxima do planeta Terra, tá bom? E os astros iluminados? Os astros iluminados são os astros que não apresentam, não emitem luz, não têm luz própria. Eles refletem a luz que recebem de uma estrela, a luz que recebem de um astro luminoso, tá? Por exemplo, planetas, satélites, asteroides, meteoroides, né? São astros iluminados. Eles não apresentam luz própria, refletem então a luz das estrelas, tá? No nosso caso, né, o nosso planeta reflete a luz do Sol, tá bom? Vamos então definir o que são alguns desses astros e mais alguns termos importantes para a gente começar esse nosso estudo do universo. Não se preocupem, né, com todas as definições, porque elas estão todas lá resumidinhas, né, no nosso material escrito, tá? Você vai poder ler para poder fazer suas atividades, tá bom? Aqui eu estou só passando uma explicação para vocês. Então vamos lá. O primeiro astro que a gente vai falar é o planeta. E a gente disse que é um astro iluminado. Os planetas, eles giram ao redor de uma estrela, né? No nosso caso, o planeta Terra e demais planetas como Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno, Netuno, Urano, eles estão girando ao redor do Sol, formando o sistema solar, certo? As estrelas, então, são esses astros luminosos que emitem luz própria. E o nosso exemplo principal, a nossa estrela, é o Sol. Os satélites são astros que vão orbitar outros astros, outros corpos celestes, atraídos pela força da gravidade desses corpos. O exemplo principal que eu tenho para dar para vocês é a Lua. A Lua é o satélite natural do nosso planeta. O nosso planeta não é o único a ter Lua, tá? Não é o único a ter satélite, mas a Lua é, sem dúvida, o satélite mais conhecido, né? Porque é o nosso satélite. É o satélite natural do planeta Terra, tá certo? Temos também alguns outros termos, alguns outros astros que são importantes a gente saber um pouquinho a definição. Vamos lá. Nós temos o que chamamos de asteroides. Asteroides são compostos de rocha, compostos rochosos, né, feitos de rocha e também de metais, tamanho cerca de mais de 100 metros de diâmetro, e esses asteroides estão orbitando também no sistema solar, certo? Meteoroides, o que a gente chama de meteoroides? Meteoroides são asteroides menores, tá? Também são compostos rochosos, né, mas tem um tamanho menor que o asteroide, tá certo? Esse é o meteoroide. O
O meteoro, né, que a gente também ouve muito falar, na verdade ele é um rastro luminoso quando o meteoroide, que é aquele pedaço de rocha menor, atinge a atmosfera da Terra. O meteoroide ele pode atingir a atmosfera da Terra e, nesse momento, se desintegrar. Quando ele se desintegra, quando ele se desmancha, o que a gente observa é um rastro luminoso, que a gente chama popularmente de estrela cadente. Mas que não é uma estrela, agora você já sabe, né? É um meteoro, tá bom? E temos também o meteorito. O meteorito é quando esse meteoroide, esse pedaço de rocha, ele não se desmancha na atmosfera terrestre, ele consegue chegar à superfície. E aí pode muitas vezes ser um grande risco, né? Dependendo aonde esse meteorito vai cair, tá bom? Temos também outras definições importantes para a gente compreender um pouquinho esse iniciozinho, né, do estudo do universo. Tem o que a gente chama de constelação. Você sabe o que é uma constelação? Constelação é um grupamento de estrelas. Por exemplo, o Cruzeiro do Sul é uma constelação, certo? Temos também o que a gente chama de galáxia. Galáxias são grandes concentrações de planetas, estrelas, gases, poeira cósmica, né? Formando esses aglomerados, né? Formando essas concentrações. São as galáxias. E no universo, gente, há bilhões de galáxias com trilhões e trilhões de estrelas, tá? E o nosso planeta Terra, ele está localizado numa galáxia. Vocês sabem qual é a nossa galáxia? A nossa galáxia é a Via Láctea. Então, se a gente perguntar qual o endereço do planeta Terra no universo? O planeta Terra, ele está no sistema solar e esse sistema solar está localizado dentro de uma galáxia chamada Via Láctea. E da nossa galáxia tem outros planetas, outros sistemas, né, gente? Isso para a gente ter uma ideia da imensidão do universo, de quão grandioso esse universo é. Próxima aula nós vamos continuar essa viagem pelo universo, nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo o nosso sistema solar, tá bom?